Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é a parte 2 do conteúdo 2 da série 14 ferramentas da inovação úteis ao empreendedor. No conteúdo anterior, tratamos de análise de tendências. Hoje vamos entender como a análise de tendências e a matriz BCG se complementam. Então, vamos lá? O objetivo deste conteúdo é demonstrar como essas duas ferramentas se encaixam, como aplicá-la ao uso do planejamento estratégico e demonstrar que é possível utilizá-la, inclusive nas realidades dos nanos e microempreendedores, onde não existem informações a respeito do faturamento do concorrente ou até mesmo de quanto expressa monetariamente o seu mercado. O conteúdo de hoje é: onde entra nisso a matriz BCG? Como ela funciona? Como usá-la? Como aplicar? O que dela se pode depreender? É possível utilizá-la para as realidades dos nano e microempreendedores? Além disso, vou fazer um apelo para que visite o blog. Lá vai ter a matéria disponível a respeito deste conteúdo que vai lhe trazer o suporte necessário para compreender melhor todas essas informações. Depois disso, vou trazer a conclusão, apresentar as últimas solicitações e informações e as referências. Então, vamos lá? No conteúdo anterior, paramos exatamente no ponto onde busca-se entender como a matriz BCG entra no assunto complementar à análise de tendências. Como é que ela entra em tudo isso? Primeiro é preciso entender qual é a função e a finalidade da matriz BCG. A função da matriz BCG é alocar os produtos, o serviço, a carteira, o portfólio, enfim, a análise que será feita irá alocar, ela guia como alocar esses produtos, esses itens dentro dos seus quadrantes, a fim de ter uma melhor visão, a fim de perceber como é que está o comportamento desses itens frente ao seu mercado ou diante do faturamento global. Quando se fala em faturamento global, está se falando de um faturamento total, somatizado, entre todos os produtos comercializados ou entre todas as unidades de negócio ali que compõem aquela estrutura, ou dentre todos os investimentos realizados dentro de uma carteira, enfim, dentre todos os tipos de produtos e serviços comercializados que o empreendedor tem. Então, por exemplo, se você é um nano empreendedor, se você tem 1, 2, 3, 4, 5 produtos, 10 produtos e somente essa atividade, obviamente está se falando do faturamento global de todos esses produtos. Se você é um nano ou microempreendedor, mas você tem duas atividades complementares, então o seu faturamento ele vai somatizar os produtos e os serviços que você presta. Se você fosse um empresário com mais de uma unidade de negócio, então seria o somatório do faturamento dessas unidades para você entender, por exemplo, se você fosse decidir qual unidade daria continuidade, qual receberia um incentivo para poder alavancar, para ser alavancada, para mudar de estado, né? Sair de um estado para outro em nível de desenvolvimento. Se, por exemplo, você fosse um investidor, você iria analisar como é que está a composição da sua carteira, quais ações valeria a pena continuar investindo, quais tipos de produtos continuaria a pena manter na carteira. Né? Se você for, por exemplo, um investidor em imóveis, quais imóveis realmente valem a pena serem mantidos, quais podem ser transformados em recursos e quais podem ser negociados para outras oportunidades.
A análise BCG, ela permite olhar, ela permite escanear a situação de cada um dos seus itens, de forma que você possa perceber o seu comportamento, o comportamento de cada item diante do tempo, frente ao mercado ou frente ao seu contexto de participação. Então, a matriz BCG é uma ferramenta de planejamento, de análise que planeja a longo prazo, certo? Portanto, essas são as funções e finalidades da matriz BCG. E como ela é? Veja, essa é a matriz BCG. Ela é distribuída em 4 quadrantes. Um quadrante trata do produto ou do item que é estrela, o outro que é criança problema, o outro que é a vaca caixeira e o outro que é o abacaxi ou pets, né? Tanto faz chamá-los de abacaxi ou de pets. Alguns autores tratam como cães também. Isso tem a ver com a história de desenvolvimento dessa ferramenta. Se você tiver curiosidade de saber, dá uma visitadinha lá no blog, que está lá a explicação para você, tá? Nessa matéria, a matéria de suporte desse conteúdo, está lá essa informação. Então, essa ferramenta, ela é distribuída da seguinte forma. Um lado fala da participação de mercado e o outro, como é que está a saúde do negócio em relação a essa participação. Então, um é a participação de mercado, o outro é a tendência de crescimento. Quando eu aloco um produto, por exemplo, ali na estrela, eu estou dizendo que esse produto é a sensação do meu portfólio, ou é uma das sensações do meu portfólio, que ele gera muito caixa, mas também consome muito caixa também. Ele está numa ideia de curva do ciclo de vida do produto, lá naquele topinho, lá chegando lá em cima, no seu momento mais potente. Então, esse produto é um forte incrementador de caixa, certo? Quando eu digo que ele é uma vaca caixeira, eu estou dizendo que já é um produto consolidado, onde o seu mercado, a sua participação de mercado já está bem equilibrada, já tem uma projeção de participação já consolidada. Então, ele gera caixa, ele já não exige tantos investimentos como um produto estrela para poder se manter e para poder defender a sua posição de mercado. Portanto, ele gera mais caixa do que o que consome de caixa. As vacas caixeiras são aquelas que sustentam os negócios novos que serão transformados em produtos estrela. As crianças problemas são esses potenciais produtos, serviços, negócios, enfim, que podem se tornar produtos estrela. Mas ainda não se sabe bem para onde é que eles vão. Normalmente, eles consomem mais caixa do que o que eles são capazes de produzir, mas tem um grande potencial. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de produto, porque simplesmente eles consomem o caixa e ainda é incerto se ele irá se tornar um produto estrela ou se ele vai cair para um produto abacaxi. Esses produtos, eles têm uma potencialidade de se tornarem produtos estrela. E entende-se que estão aguardando o investimento necessário para que eles se tornem produtos estrela ou o momento certo do mercado para que então chegue o seu momento de oportunidade para que sejam alavancados. Já os produtos abacaxis ou pets ou cães, né? Seja lá como for que você escolha tratar esse quadrante, eu prefiro tratá-lo como abacaxi. O abacaxi, ele não tem projeção para se tornar nem sequer uma criança problema. Pode ser que em alguma eventualidade, uma mudança de contexto, ele acabe se torne a zebra da situação e dali parta para um produto estrela e faça a movimentação de crescimento, saindo rapidamente e passando da condição de criança problema, recebendo a alavancagem e indo
para o estado de produto estrela e depois podendo decair e se tornar uma vaca caixeira. Mas, a princípio, todo produto abacaxi, ele não tem previsão de crescimento. São produtos limitados em seus mercados, são produtos que podem estar gerando caixa e só devem ser mantidos no portfólio se eles se sustentarem. Caso eles não se sustentem, ou seja, eles não gerem caixa positivo, é mais interessante removê-los do portfólio ou vendê-los, ou então terminar o ciclo de vida de cada um desses produtos. Isso vale quando se fala produto, tanto para produto quanto unidade de negócio, quanto tipo de investimento, enfim. E como funciona essa matriz? Para poder alocar cada um desses itens nos quadrantes da matriz, é preciso calcular a posição de cada um dos itens que será analisado. Também é preciso observar a relação de paridade entre cada um dos itens comparados. Você só tem como comparar aquilo que tem algum tipo de paridade. Por exemplo, eu quero saber o posicionamento, fazer uma análise BCG em relação a um determinado produto que eu tenho em meu portfólio e cujo seu principal concorrente tem uma proximidade de liderança que a gente fica alternando, fica disputando. Um exemplo, né? Então, eu vou verificar a posição do meu produto em relação ao meu concorrente diante do mercado. Outra possibilidade, eu quero conhecer como é que está o comportamento do meu portfólio, do meu mix de produto, em relação ao comportamento dos mercados que eu participo, ou seja, eu quero saber em relação ao meu faturamento e frente a cada um dos seus concorrentes, como é que eles estão, para que eu possa analisar quais serão as minhas escolhas futuras. Então, eu também consigo fazer essa análise. Eu não tenho a informação de como é que está o mercado global e também não tenho a posição do meu concorrente. Eu tenho como realizar uma análise BCG? Eu tenho como realizar uma análise BCG diante do comportamento do meu faturamento global. Ou seja, como cada um dos meus produtos contribuem para o atendimento desse faturamento e como eles podem contribuir melhor para que esse faturamento seja aumentado. Se tem algum produto que precise ser removido do portfólio e quais crianças problemas podem receber investimentos para então se tornarem futuras vacas caixeiras e ofertar mais caixas para novos investimentos. Observem que a matriz BCG, ela faz exatamente com que a gente veja em cada posição desses quadrantes onde está este item analisado. E o objetivo ótimo dessa composição de portfólio, dessa composição de produto, é que onde ele está, primeiro é localizar onde ele está nesse quadrante. Digamos que ele seja uma criança problema. O objetivo é identificar se essa criança problema ela tem potencial para se tornar uma estrela ou se ela vai decair para um abacaxi. Sendo um abacaxi, se sustenta, se vale a pena mantê-lo no portfólio. Se não, se ele deverá ser removido. Observe que decisão importante. E se por acaso tiver potencial para se tornar um produto estrela, que nível de investimento ele precisa? Se eu tenho dentro da minha ordenha, ou seja, dentro das minhas vacas caixeiras, as condições para poder sustentar a alavancagem desse produto. Então, eu preciso saber se esse produto ele tem uma projeção de mercado que realmente satisfaça o nível de investimento que ele exige. Tudo isso é possível ver. Esses são alguns itens básicos da análise da matriz BCG e do quanto ela é importante e preciosa para o processo decisório. Daí, é preciso calcular cada item de uma forma adequada. Não são cálculos difíceis, você vai calcular o market share ou a posição relativa. Se for uma posição relativa em relação ao mercado ou em relação ao faturamento. Quando se trata de posição relativa ao mercado, você precisa entender qual é a sua posição frente ao seu principal concorrente. Não adianta comparar, por exemplo, quando você está tratando de posição relativa de mercado,
Se você tem um produto, por exemplo, que seja uma moto, você vai comparar com biscoitos? Não tem comparação, são segmentos diferentes. Então, uma moto é do segmento de automóveis, do segmento de motocicletas, precisa ser comparado com outro item também do mesmo segmento. E para que essa análise ela tenha paridade, é preciso que seja na mesma categoria, no mesmo perfil de produto, para então conhecer qual é a curva de preferências na demanda do cliente. E tudo aquilo que afeta essa curva de demanda ao longo do tempo. É aí que você entende onde aplicar, por exemplo, no contexto de análise de contexto, a matriz SWOT, análise de recursos, para saber como é que está isso, como será a viabilidade desse desenvolvimento ao longo do tempo, como você vai perceber a análise de tendências, quais serão as tendências, né, que a demanda irá apontar. No caso da análise ambiental SWOT, quais são as variáveis que irão afetar a curva de demanda e, por consequência, o comportamento do seu produto frente ao mercado. Na análise ambiental, inclusive no contexto interno, vai lhe dizer quais são suas forças e suas fraquezas que você tem para poder utilizar, para aproveitar as oportunidades e combater as ameaças presentes. Então, são ferramentas que permitem o planejamento estratégico. E como é que a BCG contribui para o processo de inovação? Quando você faz essa análise de viabilidade, vamos supor que você quer colocar um novo produto. E então você projeta qual seria a participação desse produto frente ao mercado existente, diante de todas as análises de levantamento que você já fez. Você pode até supor alguma coisa só para poder desenhar algum escopo, mas para poder ter consubstancialidade, você já precisa ter algumas informações a respeito desse produto idealizado, que está em processo de criação, né, de concepção, se ele vai representar realmente um produto a ser investido, um projeto a ser investido dentro da empresa. Então você vai analisar as possibilidades dele e a alocação dele. A início ele é uma criança problema, mas que criança problema é essa? Qual é a sua possibilidade de mercado? Qual é a sua projeção de futuro? Quais são as forças? Como é que estão as situações? Como é que estão as situações das forças, das 5 forças de porta agindo em cima dele, ou seja, o concorrente, o substituto, o poder de barganha do cliente, os novos entrantes. Como é que está essa composição, né? As pressões do mercado em cima dessa possibilidade. Então, tanto para um processo de inovação, quanto para um processo de planejamento estratégico, a análise BCG ela é fundamental. Às vezes, as pessoas têm um hábito de achar que as decisões nas grandes empresas, nas médias empresas, elas ocorrem de forma tosca, ou seja, somente baseada no feeling, no achismo ou na ideia de uma prática sem a devida metodologia. E isso é um equívoco. Quando se trata de recurso, quanto mais recursos monetários, recursos de pessoal, recursos de investimento, os recursos são escassos. Quando se fala em não perder tempo, se fala inclusive em encurtar tempo a partir das análises adequadas. E essas análises são possíveis tanto para os médio e grandes empreendedores, quanto para os nano e microempreendedores que precisam desenvolver a cultura de uma prática metodológica adequada, para que então possa refinar a sua acurácia empreendedora e desenvolver melhor o seu feeling. Empreendedorismo é uma ciência que está sendo descoberta ao longo do tempo. Para você ter ideia, na década de 60 ainda não era valorizado tal qual precisava ser, mas já tinha toda uma estrutura de cientistas, de observadores e de analistas procurando entender como ela já funcionava melhor. Tanto que a matriz BCG foi desenvolvida para o grupo Boston Consult Group, em 1970. Mas antes disso, esse campo não era tão explorado quanto é nos dias de hoje, porque é um processo de desenvolvimento.
Observe que da Revolução Industrial para cá já passamos por muitas fases, desde por exemplo, da administração clássica, da escola das relações humanas, adentramos a era da informação. E nessa era da informação nós já tivemos algumas revoluções tecnológicas e industriais. E enquanto alguns locais no globo falam da indústria 5.0, muitas realidades ainda lidam apenas com a manufatura otimizada ou automatizada, ou ainda estão nas indústrias entre 1 e 3.0. Isso se dá também à limitação das capacidades por nível de domínio de conhecimento. Então, quanto mais você conhece e você tem acesso a informações que desenvolvem e ampliam a sua visão de contexto, de realidade, de futuro, de análise, mais refinado fica seu feeling. Obviamente, você faz um melhor proveito dos seus recursos. Quanto menos informação você tem, menor amplitude de visão você possui. Então, você tem menos ferramentas para poder lidar com o seu processo de desenvolvimento. Daí a importância de se obter conhecimento. É uma das essencialidades do conhecimento e das aplicações práticas dele. Conhecimento afeta diretamente o teto das capacidades, ou seja, as possibilidades que você tem, deriva dessas capacidades de lidar e aproveitar com as oportunidades. A análise BCG, ela municia o empreendedor da compreensão necessária a respeito do que fazer, de como se posicionar, de qual escolha tomar frente aos produtos que tem, aos itens que está analisando, seja ele nano, seja ele macroempreendedor. Se você quiser entender melhor esse conteúdo, e se você quiser um pouco mais de informações para subsidiar essa compreensão, eu disponibilizei no meu blog joyceglisa.blogspot.com uma matéria de suporte para esse conteúdo, não deixe de visitar, tá? Se você quiser saber como funciona o cálculo do market share, também visite lá. Essa informação está na estrutura do conteúdo. Portanto, utilize a informação de suporte. E como eu aloco esses produtos aí? Bom, é preciso calcular a posição de cada produto. Se a sua posição de market share, ou seja, posição relativa frente a um concorrente dentro de um mercado, se a sua posição frente ao mercado, qual é a sua posição? Se é a posição frente ao faturamento, ou seja, se é uma posição de participação de mercado, você está falando com relação ao mercado amplo. Se você está falando de posição relativa, você está calculando em relação ao seu concorrente ou em relação ao seu faturamento. As duas primeiras que eu acabei de citar refere-se ao espaço do mercado. A terceira refere-se à análise interna. Como é que está o posicionamento de cada item frente ao faturamento global? Quais devem ser alavancados e quais devem ser retirados? Quem são as suas vacas caixeiras e quais são os seus produtos estrelas que em breve devem se tornar as suas vacas caixeiras? Mas todo movimento se dá a partir desse processo equilibrado? Algo pode dar errado? Pode. Pode acontecer movimentos horizontais por conta das mudanças no contexto ou da adoção de estratégias erradas. E então um produto estrela se tornar uma criança problema, uma vaca caixeira se tornar uma criança problema, ou até mesmo ela decair de uma forma tão crítica e se tornar um pet. Pode ser que as estratégias escolhidas de modo errado lhe deem, no final, todos os produtos como cães, ou seja, com um canil. É por isso que fala assim, cuidado para você não acabar com um canil ou com uma plantação de abacaxi. Eu vejo uma coisa e outra ainda uma possibilidade, porque de um canil você pode fazer um criador, você pode, enfim, inventar algumas formas de você conseguir sair da condição de dependência desse canil e acabar encontrando novos nichos. Uma plantação de abacaxi pode lhe dar uma série de possibilidades, mas não é o objetivo você ter os seus produtos todos nesse quadrante. Quando você tem produtos nesse quadrante, você não tem um crescimento de futuro, uma visão de futuro adequada, que realmente possa lhe dar os melhores níveis de retorno.
E uma das coisas que acontece muito com os nano e microempreendedores é desenvolver negócios que não saem dessa condição, que geram caixa positivo, mas não têm visão de futuro. Então, acabam se ocupando de atividades que não saem do quadrante dos abacaxis. E é preciso observar isso. O objetivo é ter uma composição que traga equilíbrio, evitando esses movimentos horizontais que decrescem os seus negócios. Portanto, é preciso observar bastante a estratégia que está adotando. O objetivo é que o movimento seja o movimento de equilíbrio. Você tem uma criança problema que vai se tornar, ao receber caixa, a injeção de caixa vinda das vacas caixeiras, ou seja, pela ordenha das caixeiras, vai ser investido nessa criança problema. Esse investimento vai alavancar a criança problema para um produto estrela, que vai ascender até chegar ao seu teto possível, e então vai decair e se tornar uma nova vaca caixeira, que vai ajudar na composição da ordenha para poder alavancar novas crianças problemas. E esse fluxo do dinheiro, do recurso, dessa multiplicação é uma composição de equilíbrio. Para a somatização desses recursos, tem lá os produtos abacaxis que geram caixa positivo. E é preciso enorme atenção a esse quadrante, porque o quadrante dos abacaxis, eles são armadilhas de caixa. Pode ser que eles não gerem o caixa suficiente, aí comecem a drenar os recursos que irão alavancar as crianças problema, para ver se essa caixinha de Pandora que elas estão naquele momento realmente vai se revelar em um futuro produto estrela e, por consequente, uma nova vaca caixeira. Esse fluxo é o fluxo ideal para você gerar saúde financeira de sustentação dos seus negócios ao longo do tempo e de multiplicação deles. Esse é o processo do latifúndio, do cultivo de negócios, que vai transformar um investimento inicial em um efeito multiplicador de novos investimentos. Se a sua composição de negócio não está fazendo isso, algo precisa ser ajustado. E para isso você precisa analisar as tendências, os dados, o ambiente, os recursos, a estrutura, a composição, fazer um benchmark, fazer uma pesquisa de mercado, usar essas 14 ferramentas da inovação nos campos do planejamento estratégico, quando aplicáveis, por exemplo. Todas essas 14 ferramentas que eu trouxe, 14 ferramentas da inovação, elas são úteis ao planejamento estratégico. Elas são essenciais ao microempreendedor, ao nano empreendedor, inclusive. Bom, e como calcular? Lembre-se que eu estava falando de posição relativa. Um exemplo, eu tenho um mercado de 1 milhão. Eu tenho um produto que me dá 100 mil frente a esse mercado global de 1 milhão. Então, esse produto tem uma participação de 10% no mercado, porque se eu dividir os 100 mil por 1 milhão, eu tenho um valor de 0,1, que equivale a 10%. É uma posição relativa ao mercado, frente ao mercado. Mas vamos dizer que eu tenho um concorrente e eu quero saber como é que está a minha posição frente ao meu concorrente. E o meu concorrente já tem 30% de participação no mercado. E entre os que estão nesse mercado, ele está entre os 3 top 10. Entre os 3 primeiros no top 10. Os meus 10% me dá lá uma posição na 5ª posição. Eu quero saber como chegar esse produto até ao meu cliente ou até ultrapassar ao meu concorrente e até ultrapassar dele. Então, essa análise vai me permitir saber se eu tenho um bom produto, um produto competitivo, como é que está a minha participação frente ao mercado, qual é o comportamento desse produto ao longo do tempo. Se eu não tenho nenhuma informação e nem outra, como é no caso muitas vezes da análise aplicada à realidade do nano e microempreendedor, eu preciso conhecer o meu faturamento global. Como é que você vai conhecer o seu faturamento global se você não fizer registros de caixa?
Se você não controlar suas informações, como é que você vai conhecer o desempenho dos seus produtos? Ainda que você trabalhe só com um produto, como é que você vai conhecer o comportamento desse produto ao longo do tempo se você não tem como medir? Você só tem como melhorar aquilo que você consegue medir. E você só consegue medir aquilo que você conhece. Se você não estrutura as suas informações e os seus processos, você não conhece o seu produto nem o comportamento dele frente ao mercado. Daí a importância dos registros também. Não é só apenas para dar uma posição de recolhimento de tributo, mas também para que você possa realizar as análises necessárias para desenvolver a sua atividade. Então, diante do faturamento global, ou seja, de um ano, quanto foi que você faturou de um semestre, de um trimestre, para você saber como é que está o desempenho, quanto você faturou. Se você tem um produto só, obviamente todo o faturamento foi em relação a esse produto. Mas se você tem mais de um produto, como é a participação de cada produto diante desse faturamento total? Quais valem a pena serem mantidos e quais estão, na realidade, drenando recursos, porque a margem de contribuição é muito pequena, ou talvez esteja até com a margem de contribuição negativa e você esteja mantendo por acreditar que seja um carro-chefe. Às vezes, a gente acaba confundindo o interesse do nosso cliente e marcando alguns produtos como carro-chefe, e isso acaba trazendo alguns problemas. Se você quiser saber mais como funciona a matriz BCG, como aplica, visite a matéria lá no blog. É uma matéria de suporte que vai ajudar a você a perseguir essa trilha de conhecimento, associando melhor as informações e compreendendo com maior detalhe aquelas informações que você ainda não compreendeu até aqui. Tá bom? E qual a conclusão? A ferramenta Matriz BCG, ela é extremamente importante ao microempreendedor para se planejar o futuro e até mesmo para se identificar quais são as inovações que têm essa potencialidade de crescimento diante do comportamento do mercado e das curvas de demanda. E se você gostou desse conteúdo, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, apoie essa iniciativa. E se você quiser um pouco mais além, leia esse QR Code e faça uma doação. Aqui tem os dados da minha conta bancária e da minha chave Pix, tanto no QR Code quanto aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, até! Uma informação importante. Eu iniciei recentemente a licenciatura em Pedagogia e já peguei o semestre andando. Além disso, eu curso uma certificação em nível Black Belt do Six Sigma e trabalho e faço todas as outras coisas. Eu tenho muito pouco tempo, inclusive, para conseguir realizar esse trabalho que eu tenho feito com afinco e eu vou continuar desenvolvendo ao longo do tempo, até alcançar aquilo que eu pretendo. Mas nesse momento, eu vou precisar suspender as publicações, ou seja, eu vou precisar suspender a série 14 Ferramentas da Inovação por cerca de 4 a 8 semanas, até que eu consiga colocar todo o conteúdo em ordem, até porque eu já adentrei no período inicial de avaliações. Por conta disso, eu vou precisar suspender as publicações aqui, tá? Mas eu vou continuar passando alguns curtas durante esse período, somente de chamadas, de recortes das publicações que eu já fiz, para reforçar a aprendizagem. Eu sugiro que durante esse período aproveite para debruçar-se sobre o material que eu já disponibilizei, tanto lá no blog joyceglisa.blogspot.com, quanto aqui no canal, nas duas séries que já compõem aqui a estrutura de conhecimentos. Agradeço e agora sim, até!